Olá e bem-vindos ao podcast da Brazil at Silicon Valley, onde, direto do Vale do Silício, mergulhamos nas histórias mais inspiradoras de brasileiros que estão fazendo a diferença no ecossistema de inovação do Brasil e do mundo. Eu sou a Júlia. E eu sou o Cadu. Neste podcast, vamos compartilhar não apenas os sucessos, mas os desafios, aprendizados e a cultura única que nossos convidados trazem para o ecossistema global de inovação. Então, ajuste seus fones e prepare-se para mergulhar conosco nesse ecossistema de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Olá e bem-vindos novamente ao podcast da BSV. Nesse episódio, temos o prazer em receber uma dupla que vem transformando o mercado de meios de pagamento no Brasil, Marcos Fontoura e João Bernardo. Com trajetórias impressionantes e passagens por gigantes do mundo tech como IBM, Yahoo, Google, Microsoft, Marcos ocupa hoje o cargo de CTO da Stone, impulsionando a empresa com inovações estratégicas tecnológicas avançadas. João e o seu espírito empreendedor invejável transformou o varejo brasileiro com suas estratégias omnichannel. Fundador da Chaotic em 2009, ele agora traz a sua expertise e visão para a Stone como nosso CIO. Marcos, João, é um prazer tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Júlia. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês, amigos, né? E podendo estar conversando um pouquinho sobre inovação, enfim, temas bacanas. Obrigado, Júlia e Ricardo. Bem feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Vamos começar então com umas perguntinhas sobre esse passado super interessante que vocês têm. Marcos, a sua jornada ela é realmente assim, inspiradora. Transitou em um monte de empresa legal, IBM, Yahoo, Google, Microsoft por muitos anos, acumulou claramente uma riqueza aí de experiências. A gente queria saber mais dos momentos decisivos dessa carreira, assim, o que te motivou a começar esse capítulo novo na Stone? Tem alguma história específica ou aprendizado nesse percurso que você acha que foi um divisor de águas da sua carreira? Assim, vou falar um pouco da minha passagem na Microsoft, como motivou a minha vinda para a Estônia. Assim, estando na Microsoft nos últimos 8 anos e meio antes de vir para a Estônia, eu pude conviver bastante com o uso de tecnologia aplicada a vários problemas da sociedade, e principalmente assim, porque eu estava bem perto do Satya, do Bill Gates, e vendo o trabalho que eles estavam fazendo na Gates Foundation, e que é justamente o uso de tecnologia para impactar o mundo. Assim, eu estava um pouco afastado do mercado brasileiro, mas quando a Stone me contactou e eu fui tentar entender um pouco assim sobre a área de atuação da Stone, eu fiquei bastante empolgado com o potencial da gente usar a tecnologia para impactar empreendedores no Brasil. E que é bem relacionado como a gente via a missão da Microsoft, que era uma empresa de produtividade, né? Por isso, assim, que até AI encaixou como uma luva na estratégia da Microsoft, porque já era a missão da Microsoft é tornar as pessoas mais produtivas, e AI se encaixa como uma luva ali. E no caso da Estônia, assim, a ideia era como usar tecnologia para gerar eficiência e melhorar a qualidade de vida e dar mais ferramentas de gestão a um custo mais baixo para empreendedores no Brasil. E eu acho que essa missão é uma missão muito louvável, isso que me fez, assim, dessa guinada na minha carreira e vir finalmente trabalhando no Brasil. É a primeira vez que eu estou trabalhando numa empresa brasileira desde que eu me formei. Estou bem empolgado de estar, juntamente com o João, tocando essa parte de tecnologia da Stone. E Marcos, como foi assim toda essa carreira focada nessas empresas todas? Tem alguma coisa, algum fio condutor que te levou nessas decisões? Como é que foi? Conta pra gente, para os aspirantes aqui, a turma que está ouvindo a gente lá do Computer Science, que quer ser um Marcos no futuro. Assim, quando eu saí do Brasil foi em 99, eu terminei o doutorado na PUC, fazendo doutorado de sanduíche com a Universidade de Waterloo, no Canadá. E na época, assim, eu não vi muito espaço no Brasil para trabalhar com tecnologia de ponta, assim, ou seria professor universitário ou consultor e tudo. Então, assim, a minha ideia inicial era passar um ano nos Estados Unidos, aprender um pouco mais e voltar para o Brasil, provavelmente para ser professor. Aí esse um ano acabou virando a minha vida toda, e um ano virou 2, 3, 4, nunca voltei. E uma coisa foi levando a outra, assim,
não teve assim uma coisa muito planejada. Foi assim, eu fui para Princeton fazer um pós-doutorado, fiquei um ano lá. Aí tinha um projeto super legal na área de linguagem de programação distribuída na IBM, e eu entrei para trabalhar nesse projeto. Aí assim que eu entrei lá, esse projeto foi cancelado. E aí, assim, o diretor do departamento da IBM me falou assim: Marcos, você acabou de entrar aqui, que legal que você está chegando para trabalhar nesse projeto. Infelizmente, esse projeto a gente não tem mais. Você pode escolher qualquer outro projeto para trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. A IBM era famosa pela área de banco de dados, porque eles fizeram um Systemr, que foi o primeiro sistema gerenciador de banco de dados relacional, juntamente com Berkeley. Então, aí eu falei assim, bom, banco de dados é uma área que eu queria aprender, então vou trabalhar nessa área porque tem as melhores pessoas e o departamento mais bem conceituado da IBM lá em Almaden, que fica no Silicon Valley. E aí, trabalhando nos projetos de banco de dados, uma coisa foi levando a outra. A gente fez um projeto de busca para a busca da intranet da IBM, e depois eu saí da IBM e fui para a Yahoo para trabalhar com busca de anúncios, depois fui para o Google e para a Microsoft para trabalhar com busca, e finalmente, assim, da Microsoft, eu estava trabalhando na eficiência do Bing, e isso me levou a olhar a eficiência de uma maneira mais global para a Microsoft trabalhando no Azure. Então, uma coisa foi levando a outra assim, meu plano de voltar para o Brasil só concretizou depois de 20 e tantos anos, né? Agora com a Estônia, mas eu acho que, assim, de uma certa maneira foi legal, porque, assim, eu estou conseguindo não copiar nada, mas usar os aprendizados que eu tive passando por essas empresas para como a gente pensa em tecnologia na Estônia. Incrível. Muito bom. João, um pouquinho agora da tua carreira. Eu, particularmente, sou fã, de carteirinha porque a tua história, a tua trajetória como empreendedor me impactou diretamente, né? A gente vivia ali em Floripa, onde não era um hub de tecnologia como é hoje, e ter assim uma primeira empresa pujante, crescendo, já com uma cultura, a gente está falando ali de 2009, 2010, né, com uma cultura, porra, super para frente, coisas que a gente vê hoje de engajamento de funcionário e tudo mais, tu já fazendo de uma maneira brilhante lá atrás, né? Então, antes de ser culto, já estava com uma liderança e com um modelo de gestão super eficiente. Conta um pouquinho também como é que foi essa tua trajetória de sair da Caord, que depois teve uma venda sensacional, até chegar agora até chegar agora na Stone e gerar impacto aqui, como o Marcos estava falando. Legal, que nem você falou, acho que eu sou da época dos dinossauros das startups aqui no Brasil, startup tech, né? Existiam poucas, era um ambiente completamente distinto, era um ambiente difícil, porque não existia ainda muito um mercado de funding, né, de venture capital, enfim, pudesse estar trazendo recursos para essas empresas começarem a crescer. Então, acho que foi um processo interessante por um lado, né, porque você estava abrindo ali caminho para um monte de novas empresas, mas ao mesmo tempo difícil, né? E eu acho que mas a gente teve a felicidade de escolher um tema que era sistemas que eram complexos de serem desenvolvidos na época, né? A gente tinha, vamos lembrar que lá atrás você ainda não tinha todas as tecnologias que você tem hoje, então tudo era muito novo, né? E a gente conseguiu fazer um produto que gerava valor, né, assim, rapidamente para o e-commerce nacional, que inclusive era um bull market, né? Era um setor que estava crescendo a taxas acima de 50% ao ano, e aí com isso virou um frenesi, né? A gente conseguiu pegar os maiores varejos do país, aí, enfim, foi tudo muito rápido, né? A história da Caord, ela teve aí praticamente 6 anos, daí a gente, de fato, vendeu a companhia para a Lynx, fiquei um período ali, pós-venda, que é o período de earnout, trabalhando muito com ainda coisas de criar produtos novos, que foi super bacana, produtos associados à omnicanalidade, então, naquela época, quando a gente vendeu, 2015, o conceito de omnicanalidade era um conceito super quente, né, para escalabilidade do varejo, e a gente trouxe uma solução que escalava o conceito de múltiplos canais trabalhando de uma forma integrada. Também, novamente, deu super certo, a gente conseguiu colocar em um monte de clientes, e aí, desde então, depois que eu saí dessa operação, eu fiquei trabalhando muito em conselho e investindo em algumas empresas,
E aí foi a partir dali que eu acabei voltando a ficar um pouco mais perto ali do pessoal da Estônia. E daí me convidaram para ajudar ali na companhia e tem sido muito bacana desde então, né? Mais ou menos esse é o resumo. Pegando um gancho, então, João, aí, vamos fazer aqui a dobradinha. Lá na Caord que você já mexia com AI, né? Foi, acho que, um dos pioneiros do assunto AI, no e-commerce. Ainda estava com uma força, era um negócio que ali no CRM, nas coisas que você fazia na Caord, que fazia muito sentido, principalmente pensando no e-commerce mesmo, né? Em como integrar isso tudo. Conta pra gente, assim, o que que foi essa abertura de cabeça que você falou, putz, é essa tecnologia, é aqui que eu tenho que focar, e de onde veio esse momento, aha moment que a gente chama, né? De trazer a AI para o seu negócio lá em 2007. Então, eu tinha voltado da França, eu fiquei um período na França terminando o meu curso de engenharia, existe um negócio que chama projeto de fim de curso, que é o último ano de engenharia. Eu fiz na França, e logo na sequência eu ia continuar esse projeto na área aviônica lá, né? Mas aí por vários motivos, namorada, essas coisas estavam no Brasil, eu acabei voltando, né? E aí, de certa maneira, eu pensei assim, putz, se eu for trabalhar no ramo aviônico, putz, eu vou ter para trabalhar Airbus, Embraer, puta, Boeing e deu, né? E confesso que eu já tinha meio que uma veia mais empreendedora, eu já tinha uma empresa, eu já tinha empresa de café, algumas outras, eu tinha participado de empresa júnior, eu tinha fundado empresa júnior de controle e automação e tal. Falei, pô, eu quero uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Mas, bom, mas se eu for fazer o meu mestrado, e estava tendo uma pressão dos meus professores para fazer mestrado, assim, cara, eu queria fazer um mestrado em alguma coisa que pudesse virar um produto em uma empresa. Aí eu fiquei pensando, estudando, e eu gostava muito de estudar sistemas emergentes, estudar colônia de cupins, todas as coisas de padrão, que emergia padrões eu gostava de estudar, né? Aí naquela época eu falei assim, putz, a Amazon faz aquelas funcionalidades de quem comprou isso também comprou aquilo, ele me mandava e-mails de recomendação. A Amazon não estava no Brasil ainda, tá? Mas eu comprava coisas fora do país, então eu recebia muito e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, cara, como é que ela me conhece? Como é que ele consegue, dentro de milhões de SKUs, de produtos, saber o que que eu realmente poderia me interessar? E aí comecei a estudar, e aí eu vi que existia uma área que chamava Information Retrieval. Essa área era uma área que, por trás dela, existiam, enfim, outras questões de machine learning, sistemas estatísticos, existiam AI também, sistemas de inteligência artificial, que, na verdade, eram sistemas preditivos, né, que conseguiam prever alguma coisa. E aí, coincidentemente, o principal pesquisador de AI do Brasil, que era o professor Guilherme Bittencourt, era um professor do meu departamento na UFSC, que foi o primeiro a escrever um livro de AI no Brasil em português, né? E ele era um cara conhecido, um cara super, super inteligente, bem diferente. E aí eu falei assim, fui falar com ele, falei assim, professor, eu estou fazendo já ali meu mestrado com o professor Jean-Marie, mas eu gostaria de mudar, e o Jean-Marie me apoiando também, porque eu queria fazer alguma coisa que pudesse virar um produto, uma empresa, você me aceitaria? Ele falou, te aceito, bora. E aí ele me aceitou, então foi do meu mestrado que surgiu isso daí, então eu tive aí a orientação de um pesquisador importante do ramo, e aí a gente fez, eu fiz meu mestrado num conjunto de preditores que pudesse melhorar, existia na época um concurso da Netflix, chamava Netflix Prize, quem conseguisse fazer um sistema de recomendação de filmes melhor que a Netflix ganhava um prêmio, e aí foi em cima desse concurso que eu fiz o meu mestrado, e desse concurso derivou a Caordic, né? Então foi uma questão natural de falar assim, putz, tudo que a gente está aprendendo aqui nesse concurso, em vez de fazer recomendação de filmes para a Netflix, eu posso fazer recomendação de produtos para o mercado de e-commerce, né? Que porventura a Amazon já se utiliza, e aí eu acho que foi um momento super bacana transformar aquela experiência acadêmica, né, de fato num produto que pudesse ser vendido, e eu acho que foi super interessante. Eu amo que os dois têm uma veia acadêmica. Adoro. Falando um pouquinho em veia acadêmica aqui, Marcos, ontem eu estava conversando com um professor aqui de Stanford, que é o Jerry Kaplan. Ele, enfim, o laboratório de AI de Stanford é de 1964, né? Que como referência, João, a UFSC é de 60, né? Então, olha onde eles estavam olhando ali há muito tempo atrás. E ele é um pesquisador, o primeiro livro de AI dele ele escreveu em 95,
E a gente estava conversando muito sobre os ciclos econômicos, né? Então, tudo aquilo que ele viu durante 99 e 2000, que quando o Marcos chegou no Brasil, né, em relação ao hype da internet e tudo mais, que acabou sendo uma crise. E ele estava comentando como, mesmo com uma crise, né, mesmo com excesso de capital e uma bolha e tudo mais, aquilo não deixou a internet ser menos ou mais do que ela realmente deveria ser. Na verdade, ela acelerou muito o processo, colocou muito dinheiro, teve muita empresa, depois tu fez um filtro e alguns vencedores saíram dali vivos, né? Eu queria um pouco da tua visão, Marcos, em relação a esses dois ciclos econômicos, como é que você está vendo esse hype de AI com o hype do começo da internet lá nos anos 2000 e um pouquinho da tua visão sobre sobre esses dois ciclos. É boa. Assim, no começo dos anos 2000, assim, a gente teve o hype, tudo era web services e automação, e também teve um boom das máquinas de busca, né? Não sei quem se lembra, mas tinha Alta Vista, tinha Lycos, antes Cadê no da Google. Brasil? Exatamente. Nossa, E também teve o ressurgimento no início dos anos 2000 também das primeiras redes sociais e tudo isso. Então, aí começou a ter esse sistema de recomendação em alta escala. E todas as máquinas de busca tinham um componente de AI, porque basicamente você está fazendo um sistema de recomendação, né? Você tem uma consulta, você quer mostrar as 10 páginas mais relevantes. E o João falou sobre recuperação de informação, né? Então, o que a gente usa em motores de busca para selecionar anúncios, toda a fundamentação teórica vem de recuperações de informação, que é uma área da computação que existe há muito tempo, né? Que no começo era uma área de como você organiza os sistemas de uma biblioteca e para recuperar a informação de uma maneira mais rápida. E então, assim, teve um surgimento bem grande, assim, se a gente pensa na busca, por exemplo, o primeiro coisa que surgiu na busca, assim, é você usar o conteúdo das páginas para recuperar os documentos. Aí depois eles viram que usando os hyperlinks, assim, que é a ideia do hyperlink se tem um link de uma página para outra, você usar o texto que está em volta daquele link, que a gente chama de anchor text, como sendo um bom indicador para que aquela página target quer dizer. Então, assim, a primeira empresa que começou a usar hyperlinks foi o Alta Vista, depois o Google, usar a hyperlinks em alta escala e usar anchor text em alta escala. E aí depois começou a usar cliques, e aí virou um sistema já de AI, de tipo de quase um reinforcement learning ali. Você pelo menos seleciona primeiras páginas, depois re-ranquear as páginas baseado em como outros usuários se comportaram com aquelas respostas. Então, a gente começou a experimentar com sistemas de recomendação em alta escala para anúncios e aí surgiu vários sistemas da Amazon, Netflix, etc. Então, daquele boom, teve um grande boom de AI e depois um outro boom para a gente foi a computação em nuvem, né? Quando a gente começou a ver assim, agora a computação está muito mais democratizada, a gente pode rodar computação em nuvem, então a gente pode usar algoritmos de AI mais complexos. Então, assim, muita gente está vendo esse boom de AI agora como uma revolução, mas na verdade é uma evolução que está gradualmente acontecendo há muito tempo, assim, porque se você pensar em 97, eu acho que a IBM fez o Deep Blue que ganhou do Kasparov. E depois, Machine Translation, que é uma tarefa super difícil, já virou uma realidade no início dos anos 2000. Depois, sistemas de recomendação em alta escala e máquinas de busca viraram uma realidade também no início dos anos 2000. Depois, com computação em alta escala, e aí teve os papers seminais lá de Transformers, e agora tudo que a gente está vendo com ChatGPT, etc., é mais uma evolução. Assim, teve vários pontos em que, por exemplo, o AlphaGo, que foi 2017, quando um computador conseguiu ganhar um jogo do Go, que era um jogo que a gente achava que era intratável computacionalmente, também foi um outro grande passo da AI. Então, assim, o que a gente está vendo agora é a aplicação de todas essas tecnologias que foram evoluindo gradualmente
em copilots e coisas que podem aumentar a produtividade, né? E mesmo quando a gente pensa em chat GPT, se a gente pensar mesmo no Word, corretor ortográfico já existe há muito tempo, corretor gramatical já existe há muito tempo, e agora a gente tem a evolução que não só a gente tem correções, mas a gente tem geração de texto como uma tarefa. Então, a gente está subindo cada vez mais a barra da qualidade dos textos que a gente produz. Então, acho que vai continuar sendo uma evolução e esse outro boom de várias startups agora em AI no Vale vão filtrar, como vocês falaram, né? O novo conjunto de tecnologias que vão ser usado para o futuro. Mas isso está acontecendo gradualmente há muito tempo já. Sensacional essa visão. Aqui, muita gente, eu acho, principalmente pelo LLM, por GenAI, ChatGPT, como você falou, vê isso muito como uma coisa que surgiu agora, né? E essa visão contextual que tu trouxe, que ela vem realmente evoluindo, faz muito sentido e também dá muito mais clareza de console desse processo, né? Que não é só um hype, que não é só uma coisa que começou agora e pode ser uma onda, como a gente teve 2, 3 anos atrás de blockchain e cripto, que ainda pode ser alguma coisa, mas que teve um high-low muito grande, mas que a AI realmente está evoluindo e sendo construído uma base muito mais sólida. Na minha opinião, morreu uma morte bem morrida. Muito bom. Pessoal, vamos shift gears aqui para a companhia, para a Stone, e como é que a gente consegue juntar isso tudo lá, toda essa tecnologia, esse background incrível do Marcos e do João, e como é que isso tudo culmina no nosso time de produto de engenharia dentro da companhia. Com essa evolução toda tecnológica que a gente falou, acho que não só do ponto de vista de robustez, né, Marcos, e o que o Cadu mencionou, mas também desse ponto de vista de inovação, de pensar na frente, que o João tem muito e teve ali com a Kaordic. Como é que vocês acham que a Stone, e vocês que chegaram há relativamente aí uns 2, 3 anos na companhia, como é que vocês acham que ela está integrando essas novas soluções no mercado de meios de pagamento? Tem algum projeto que vocês acham que dá para compartilhar? Como que vocês acham que está vindo essa transformação tecnológica para a companhia e para a indústria de meios de pagamento? Hoje a Stone ela é um pouquinho mais ampla do que meio de pagamento. Então, assim, tudo que a gente faz aqui teria uma perspectiva de payments, de fato, que foi da onde a empresa nasceu, mas também, de uma forma adjacente, o universo de banking, né? Então, quando um cliente nosso usa a nossa solução de payments, esse dinheiro precisa cair em algum lugar, que seja a nossa conta, né? E aí, ao redor de banking, a gente tem um universo de soluções e produtos. E aí, se falta dinheiro, a gente tem crédito, se sobra dinheiro, a gente tem investimento. Então, todo esse universo de soluções financeiras é o que nós chamamos da nossa plataforma financeira para o micro, pequeno e médio empreendedor. E a gente também tem a nossa plataforma de software, só que software é uma palavra um pouco até meio genérica, é software de gestão de varejo, principalmente PDV e ERP, né? Então, isso é a nossa oferta. Ao redor disso, nós estamos trazendo uma perspectiva de inovação sobre vários aspectos, né? Mas acho que o principal é entender que cada uma delas tem uma especificidade, né? Na perspectiva de payments, eu tenho que ampliar os meios de pagamentos que a nossa plataforma aceita, entender que cada vez mais o nosso cliente tem múltiplos canais de vendas e eu preciso integrar esses canais com os meios de pagamento e depois fazer a conciliação disso tudo, né? Isso tem que ser cada vez mais simples e a expansão, né, para onde que isso está caminhando, é cada vez mais o que era uma plataforma simplesmente transacional, virar uma questão um pouco mais completa, que a gente chama que seria o Omni-Checkout, né? Você tem mais funções associadas à parte transacional, que é meio atômica, que antecedem essa transação e que são depois dessa transação em si, né? Então, ajudar o varejista, o pequeno empreendedor, a ter isso cada vez de uma maneira mais fácil. Em banking, aí a gente tem uma série de inovações que estão vindo, Open Finance, a gente tem como que a gente consegue fazer com que, muito mais do que uma ferramenta também transacional de transações, né, ela seja uma ferramenta que ajude o cliente a gerir seu fluxo de caixa. Tem uma pessoa ótima que trabalhou nesse assunto dentro da Stone, né, Julia? E que até posso voltar à pergunta e dizer um pouquinho mais sobre isso. Então, o banking está caminhando nessa direção, e o crédito cada vez mais como que a gente consegue usar dados, né, para que possa, e daí dentro de dados, uma série de aspectos, inclusive de AI, sistemas preditivos e tal, para que os nossos modelos sejam cada vez mais assertivos e o custo de crédito fique cada vez menor. Isso na perspectiva
de valor para o cliente, na forma de servir para o cliente, seja a nossa área de venda, seja a nossa área de atendimento de RC ou logística. A gente pode usar, inclusive, a LLM, né, que nem a gente já está fazendo, depois a gente pode falar um pouquinho mais, na área de atendimento ao cliente, de forma a automatizar esse processo e conseguir ser cada vez mais eficiente também. Então, um resumo seria disso, seria isso. Muito bom. Não, eu só queria saber como é que a plataforma toda de tecnologia impulsiona isso tudo. Assim, acho que o João deu muito uma visão ali dos nossos produtos, da nossa oferta e de como é que está posicionada a companhia para vencer e para ganhar, do ponto de vista de inovação. E como é que você acha, qual que é o core aí de transformação tecnológica que você vê? Falando de AI especificamente, a gente conseguiu organizar os dados para gerar mais inteligência do que a gente conhece sobre o cliente, do que a gente conhece sobre o mercado, sobre aquela geografia, aquela região. Então, assim, quanto mais a gente vai conseguir gerar inteligência, quanto mais dados estruturados e a gente tiver, que a gente puder derivar insights para ajudar tanto a nossa operação, para consertar, conseguir ofertar dados de maneiras mais assertivas para os nossos clientes, conseguir precificar, computar score de crédito, auxiliar nossos agentes de venda com algum insight gerado pelo histórico do cliente, pelo histórico de negócios parecidos naquela região. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer com AI e com inteligência, mas para isso a gente está estruturando toda a plataforma de dados e a plataforma de machine learning que vai ser o arcabouço para a gente conseguir dar vida a todos esses potenciais produtos. E assim, um outro aspecto bem importante, assim, que a Stone é uma empresa de plataforma, né? A gente tem a plataforma financeira, a nossa plataforma de software de varejo, com PDV e RP, mas o principal é que a gente tem várias plataformas de computação que dão suporte a tudo isso. Então, assim, a gente tem um número grande de desenvolvedores dentro da Stone e a gente gerar produtividade para esses desenvolvedores também é super importante. Então, assim, a gente também está usando AI e ferramentas para ganho de produtividade para os nossos desenvolvedores. E isso está sendo super legal também. A gente, num papo semana passada com a founder a Danielle, que é a founder da Anthropic, ela estava falando como em 2023 terminou o ano das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mais de 80% querendo implementar AI, mas efetivamente só 10% tendo algum tipo de produto interno ou externo realmente sendo executado de uma maneira intensa, assim. O que vocês acham que são os principais desafios a serem vencidos em 2024 para realmente conseguir uma adoção mais massiva de AI? Tanto internamente, né, como você falou, Marcos, para os processos internos, ou, como o João falou, para servir o cliente de uma maneira mais eficiente? Sim, eu acho que o principal impedimento para as pessoas não conseguirem usar AI é a falta de dados. Então, assim, a falta de terem dados. Porque, assim, é muito difícil você conseguir gerar insights se você não tem uma escala de dados e um volume de dados é, que te possibilite derivar insights realmente que vão fazer alguma diferença, né? Então, assim, acho que o que a gente vê é que, na maioria dos casos, as pessoas têm intenção de usar AI para alguma tarefa, mas não tem os insumos de dados ou processos que geram esses dados para conseguir fazer isso. Então, assim, antes de conseguir fazer AI, você tem que automatizar os seus processos ou digitalizar os seus processos para conseguir gerar os dados que vão te poder gerar os insumos para tomar as decisões. Então, assim, eu acho que esse é o maior impeditivo. Mas, para empresas de tecnologia, assim, uma das minhas dicas, assim, a gente está vendo bastante sucesso com o GitHub Copilot, com o Copilot para desenvolvimento de código. Isso, assim, é uma empresa que qualquer empresa de tecnologia, uma tecnologia que a maioria das empresas de tecnologia podem adotar, porque esses modelos já são pré-treinados, né? Então, assim, e tem um ganho de produtividade bem alto, não só para desenvolvimento de código novo, geração de testes, documentação de código. Então, assim, muita coisa que pode ser usada para ganho de produtividade para os desenvolvedores.
complementando um pouquinho aqui, eu acho que assim, AI ela é bem ampla, né? Então, em geral, assim, quando eu vejo muito desses estudos mais recentes, o pessoal está falando muito de AI dentro de uma perspectiva de Generative AI, né? E por que que Perfeito. Generative AI não está efetivamente virando produtos, né, que, enfim, em escala e tal. Então, assim, eu acho que na perspectiva de dados que o Marcos estava trazendo, e eu concordo plenamente com ele, existe uma série de outros tipos de aplicação que não é Generative AI, mas que são AI e que seriam brutalmente escalados se a gente tivesse mais dados e dados estruturados e organizados, né? Quando você vai para o mundo do Generative AI, até pelo fato de que 99,9% das companhias que estão usando Generative AI estão dentro de usando alguma dessas redes, Llama, ChatGPT, alguma delas, você tem um conjunto de tokens limitado que você consegue imputar. Então, ali a dificuldade que existe maior é o domínio, digamos assim, dos trade-offs que esse tipo de tecnologia impõe, que são as alucinações, o fato de não ser uma coisa determinística, de não ser nem linear, uma série de aspectos dos outcomes desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que é tudo muito incipiente. Então, as empresas, a própria indústria, em cima de Generative AI, está aprendendo. E dentro desse aspecto, eu acho que aos poucos vão surgindo tecnologias, processos e método para que esses trade-offs que existem dentro de construir de fato produtos que sejam úteis, escaláveis, tal, em cima dessas tecnologias possam ser dominados, tá? Então, eu acho que o que acontece a cada mês é incrível. Então, dentro do universo de Generative AI, a cada mês você consegue dominar mais o que pode ser feito. E eu imagino que em breve nós vamos ter bastante resultado, inclusive dentro da Stone, derivando desse tipo de tecnologia. Já estamos tendo resultados bem bacanas, e eu imagino que até o final desse ano vão ser bem relevantes. E eu posso complementar o João aqui, é que eu acho que assim, um dos fatores assim, bem importantes para o uso efetivo de AI, ou Generative AI, ou AI tradicional, é você saber mapear o problema para que seja um problema que a tecnologia atual consiga resolver. Então, assim, por exemplo, se a gente está falando de Generative AI, tem esses problemas das alucinações, que às vezes, se você usa o ChatGPT, você vê que às vezes ele dá uma resposta que não faz sentido, isso. Mas você sempre pode desenhar um processo para que tenha, por exemplo, um human in the loop que vai fazer uma revisão daquele texto. Ele não vai ser um texto que você vai gerar e vai expor para o seu usuário final, por exemplo. Então, por isso que eu falo que o uso, por exemplo, para desenvolvedores no loop de engenharia é bem legal, porque assim, já tem um processo de revisão de código, de teste de código e tudo isso. Então, se teve uma alucinação, um código foi errado, assim, você vai revisar, você vai testar e não vai entrar em produção sem ter a revisão. A gente está usando bastante, tá validando aqui na Stone o uso interno para o time de operações, mas não para gerar um texto que vai para o cliente final, mas para gerar um texto que vai, por exemplo, resumir uma ligação com o cliente e a gente vai botar no nossa base de dados como histórico da conversa. Mas isso é um dado interno que pode ser validado também e não vai diretamente para o cliente. Então, você sempre consegue mapear um problema para usar melhor a tecnologia atual, dados os limites da tecnologia atual. Muito bom. Perfeito. Uma pergunta de quem veio de produto. A gente vê aqui muito, e aí pegando um pouco do gancho que o Cadu falou de coisas que a gente está escutando por aqui, a turma de design, de produto, falando muito em como usar o Gen AI para prototipar mais rápido, para ter ideias mais rápidos, mais rápido, para gerar, iterar melhor, né? Acho que é o termo, assim. E aí, João, você como uma pessoa que respira produto todo dia, você também, Marcos, que está nesse... O que vocês acham? Vocês acham que existe não só do ganho de produtividade na engenharia, mas como é que está o ganho de produtividade em áreas mais criativas, como design, produto e etc. Então, assim, eu acho que qualquer tipo de ferramenta, né, ela pode auxiliar e te dar produtividade e velocidade, né? Então, assim,
o primeiro conjunto de ferramentas com Generative AI estava no domínio da linguagem, né? Então, tudo aquilo que você consegue, por exemplo, resumir, seja um story, que você consiga resumir uma ideia, você vai ter uma produtividade maior usando Generative AI, tá? Inclusive, a gente estava brincando que teve uma vez que a gente estava num workshop, não sei se tu lembra, Marcos, e a gente fez objetivos e key results, a gente explicou como é que era o frame de objetivos e key results, tá, para o chat GPT, e a gente gerou para um time os objetivos e key results automaticamente através do chat GPT jogando bullets para ele. Então, tudo que você domina a linguagem, você consegue escalar. Só que essas ferramentas evoluíram e você consegue, obviamente, também construir, seja até prototipar sites, você consegue, tem algumas empresas, inclusive, que estão prototipando sites, prototipar telas, você consegue fazer filmes, você consegue fazer imagens, hoje usando o Generative AI. Então, tudo isso, obviamente, vai dar uma velocidade enorme e, inclusive, aumentar a qualidade daquilo que seriam os protótipos, né? Numa perspectiva de você iterar, validar rapidamente uma hipótese com um conjunto de clientes. Então, eu diria que, da mesma forma como uma planilha ajudou a evolução das ideias e de qualquer tipo de empreendimento, sei lá, 30 anos atrás, o Generative AI vai ajudar a gente a criar cada vez mais rápido esses MVPs, essas estruturas ainda preliminares de produto, para que a gente consiga iterar, validar com o cliente rapidamente, e com isso aumentar com que esses ciclos de interação sejam cada vez mais efetivos, né? E que esses MVPs vão, inclusive, ser feitos com maior qualidade, né, Júlia? Porque muitas vezes a gente iterava fazendo um hot site, alguma coisa ainda meio mequetrefe, para ter velocidade, né? A gente consegue fazer isso hoje num nível de qualidade muito bom. Então, sem dúvida nenhuma, vai ajudar nessa parte de discovery e validações de hipóteses. Assim, eu concordo plenamente, assim, é exatamente a ideia do Copilot, né? Assim, não é que vai fazer o trabalho da pessoa de produto automaticamente, mas vão ser ferramentas específicas para aumentar a qualidade e subir a barra em alguns pontos, né? Da mesma maneira que a gente subiu a barra de edição de texto e de revisão de texto, tudo isso. Então, acho que agora, assim, não é que a gente não precisa mais de escritores ou de jornalistas e tudo, mas, assim, é que a gente espera um padrão de qualidade de texto bem maior agora, porque a gente tem ferramentas melhores. Mas antigamente, assim, era mais comum ver erros ortográficos, porque não tinha nem corretor ortográfico. Agora a gente tem corretor ortográfico, gramatical, e é algo que melhora o seu texto e resolve, e escreve um sumário. Então, eu tendo a esperar uma qualidade bem maior e com menos tempo, com mais ganho de produtividade para a pessoa que está trabalhando. Então, é bem legal esse uso. Eu diria até que metade do nosso roteiro lá do nosso Investor Day teve participação do Generative AI, né? Então, assim, todo mundo estava usando, todo mundo estava melhorando os textos, enfim, todo mundo está usando. Boa. É isso. Tem uma linha de pensamento aqui, queria a opinião de vocês. Ela não é consensual e talvez por isso a pergunta seja interessante. Um pouco do que a gente falou, né? Diminuição do custo de produção de um software, ou pelo menos fazer ele mais rápido, com mais qualidade e com, de repente, com menos conhecimento técnico, né? Então, cada vez tu vai ter isso mais suportado pelo Copilot. Uma necessidade de dados estruturados, que é uma coisa que o Marcos trouxe muito, e cada vez mais uma competição. Então, se o teu MVP ficar mais fácil de fazer, mais barato, mais rápido, provavelmente o teu gargalo deixa de ser produto, ele acaba indo para distribuição, né? Então, uma valorização muito grande de quem já tem relacionamento com o cliente para esse tipo de produto. Esse cenário aqui, ele está sendo meio definido, né, como um cenário que ele está muito mais propenso a dar uma vantagem competitiva para os incumbentes, ou seja, quem já tem dado, quem já tem recurso e quem já tem canais de distribuição estabelecidos, do que para uma startup. Que esse cenário talvez seja mais difícil criar uma startup no futuro do que agora, né? Vai ter uma competição muito mais acirrada. O que vocês acham disso, assim? Faz um pouco sentido pelo que vocês estão vendo realmente? Vai ser uma revolução ou uma evolução, como o Marcos trouxe, onde vai dar mais sustentabilidade para quem já está líder de mercado? Sabe o que é legal no mundo? Deixa eu só colocar algum aspecto assim. O que é legal no mundo aqui é que, não só agora, como se você olhar 100, 200 anos para trás, qualquer negócio, ou seja, qualquer empresa, existe uma curva S que descreve o seu início, a sua escalabilidade, o seu platô e, inclusive, o seu declínio, né? E boa parte de que
essa curva S, ela vem mudando um pouco o seu shape, tá, ao longo do tempo, então, acho que as empresas que conseguiram escalar, elas sustentavam um platô cada vez mais ao longo do tempo, mas, na verdade, agora esses ciclos estão cada vez mais curtos, né? Essas curvas são cada vez mais rápidas, né? A taxa de adoção de novos produtos e serviços, se você começa a ver isso, é cada vez mais rápido, né? Então, o tempo que levou para a adoção do ChatGPT, por exemplo, alguns dias para chegar em 100 milhões de usuários. Então, na verdade, os números mostram o contrário do que você está colocando, né? Que, na verdade, Tá. cada vez é mais fácil que um novo produto e um serviço possa escalar globalmente, e isso não sou eu que estou dizendo, são os dados, é só a gente olhar o que está existindo efetivamente. E cada vez é menor o lifetime value das 500, as maiores empresas, elas têm um tempo de duração cada vez menor, né? É, então, eu diria o seguinte, por que isso acontece? Porque a quantidade de coisas que está sendo criada, tecnologicamente falando, é tão grande que você conseguir dominar essas tecnologias num pace, numa rapidez grande, é muito difícil, né? Você veja que a OpenAI não surgiu de dentro de uma das Big Fives lá, assim, tipo, surgiu meio apartado, né? Depois elas correram atrás, a Microsoft já chegou lá e deu um abraço apertado nela, o Google tá lá correndo com o leão, mas de fato não surgiu de dentro delas. Então, mesmo nessas últimas inovações, você vê que ela surge de uma maneira mais insurgente, que é o contrário da incumbência, né? Então eu diria assim, hoje uma empresa grande, ela tem dados, ela tem dinheiro, ela tem um monte de coisa, mas ela tem os seus processos bem estabelecidos, ela tem as suas crenças bem estabelecidas, que fizeram ela ser daquele tamanho, e a dificuldade dela de se movimentar rapidamente é mais lenta, elas são invariavelmente mais lentas. Algumas poucas empresas descobriram a ambidestria organizacional, inclusive tem o professor Charles O'Reilly aí em Stanford que estudou isso, escreveu esse artigo de ambidestria organizacional, que elas separam efetivamente um grupo, né, protegem ele dessa cultura já pré-existente dos processos, para que de fato alguma inovação disruptiva possa acontecer, né? Então eu diria assim, aquelas poucas empresas com muitos dados, uma clareza de cultura de inovação, essas realmente elas vão estar sempre inovando e vai estar nesse contexto que você está colocando. E eu acho que elas vão ser poucas e exceções, né? Agora, quando você olha no mercado overall, é muito difícil essas empresas dominarem tecnologicamente tudo e terem velocidade para conseguir competir com um monte de galera numa garagem lá, nova, dominando um monte de tecnologia que é super difícil de dominar, entendeu? Então, acho que a gente vai continuar tendo esses ciclos e os números mostram que cada vez mais é fácil um insurgente seguir e ganhar um lugar ao sol, tá? Isso é legal, né? Para todo mundo que Legal. está jogando esse Claro. podcast. Sim, eu concordo plenamente com o João, assim, é, é, eu s- o livro do Innovator's Dilemma é o meu livro favorito, né? Então, assim, eu sempre acho que existe a possibilidade de uma empresa ter uma ideia disruptiva e mudar completamente o jogo, assim. Como eu falei antes, o caso lá da Google com motores de busca. Então, assim, antes da Google, não teve a sacada de ver a web como um grafo e usar os textos de anchor text nos links como como parte da página de destino para aumentar a qualidade. Isso aí nunca seria pensado por um motor de AI por com a tecnologia de AI que a gente tem hoje, né? Ninguém teria, eu não vejo nenhum robô de AI pensando assim, vamos indexar a web toda usando Anchor Text e fazer um motor de busca melhor do que a Google. Não existiria hoje. Mesma coisa quando eu penso assim, por exemplo, o Twitter. Não existia, ninguém, o Prabhakar que fundou o laboratório de pesquisa da Yahoo, depois agora ele é VP de engenharia do Google. Ele falou assim, antes de ter o Twitter, ninguém sabia que seres humanos sentiam a necessidade de fazer tweets, né? Então, assim, eu acho muito difícil algum algum motor de AI descobrir que seres humanos têm necessidade de fazer tweets, porque então, assim, sempre vai ter oportunidade de novas startups surgirem, porque o ser humano é muito criativo, né? Então, acho que eu não vejo a AI disputando isso, pelo menos o estado atual da AI. Muito bom.
Maravilha. Perguntas de futuro aqui rapidinho, antes da gente passar para a nossa brincadeira final aqui com a AI. O que vocês acham da futuro aí da indústria de serviços financeiros no Brasil, meio de pagamento, crédito? Qual que é o que vocês acham que está dos próximos 5, 10 anos, tanto do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de outlook da indústria mesmo? Um sneak peek do que vocês estão vendo no topo aí na Stone, do que pode acontecer no futuro. Assim, olhando dentro de uma perspectiva bem macro, quando você tem um mercado que ele é muito concentrado, né, o profit pool desse mercado é muito concentrado em poucos players, você tem uma oportunidade. Então, quando você olha a indústria financeira no Brasil, você olha o lucro dos 5 maiores bancos que a gente tem aqui, obviamente você tem uma oportunidade enorme, né? Para conseguir, obviamente, capturar essa oportunidade, existe um papel fundamental do Banco Central, que vem fazendo um trabalho incrível nesse sentido, né? E permitindo a existência das fintechs, né? O surgimento das fintechs. E nós, sendo uma dessas fintechs, nós estamos trabalhando, obviamente, em trazer aspectos que possam ser inovadores, trazer uma perspectiva de não só um melhor serviço, mas um melhor produto para os nossos clientes, um produto mais barato, um produto que possa ajudá-lo cada vez mais. Obviamente, eu não posso te colocar detalhes aqui do que a gente está pensando nesse sentido enfim, mas eu acho que existe muita oportunidade de disrupção. Ela vai andar alinhada com a agenda do Banco Central. Então, acho que tudo que o Banco Central está promovendo vai permitir que as fintechs e, obviamente, os bancos também se reinventem para oferecer cada vez produtos melhores para os nossos clientes, tá? Desculpa ser meio sabão na resposta aqui e não falar exatamente o que Imagina. seria, Certo. mas é porque, enfim, depois que a gente não consegue falar aqui. Acho que aqui, gente, a gente tem acho que tem duas coisas que seriam muito interessantes pegar a visão de vocês. Primeiro, um pouco de conselho também, porque a gente tem uma audiência legal de não só empreendedores, mas de pessoas que estão querendo fazer diferença no mundo. Então, assim, principalmente no Brasil, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de liderança, de impacto. Então, acho que vocês que estão aí vendo tudo isso um pouco do banco da frente, quais conselhos vocês dariam, não só do ponto de vista de gerenciamento de quem está começando uma startup agora, de quem está entrando nesse mundo de serviços financeiros no Brasil e quer fazer algo de impacto como a Stone faz e quer ajudar o empreendedor? Acho que essa é uma parte da pergunta. E a segunda parte é como que vocês acham que as novas tecnologias conseguem... Vocês já tocaram aí um pouco, né, de Innovators Dilemma e que não vai faltar espaço para startups, mas o que seria aí algo importante para todas elas terem para chegarem onde a Stone chegou nos próximos 10 anos? Para quem está querendo começar uma empresa, eu acho que, assim, alguns conselhos que, enfim, eu acho que é importante entender um problema de um grupo relevante de pessoas, que é o famoso, qual que é o total addressable market que você tem. Eu diria que o total addressable market é uma das variáveis mais importantes que você possa pensar para começar uma empresa, tá? Eu já vi muita gente fazendo um trabalho incrível num TAM pequeno e é sempre muito mais duro e muito mais difícil, né? Então, assim, por mais que é lógico e por mais que muita gente, concorde, eu recorrentemente volto a ver ideias em cima de um TAM muito pequeno, né? Então, assim, se você tiver um TAM enorme e você tiver 0,5% de market share, você pode ter uma empresa muito relevante, né? E obviamente que ter 0,5% de market share é muito mais fácil do que você ter que conseguir lá 30% de market share, né? Então, no final do dia, assim, seja muito consciente ali do tamanho, digamos, do público que tem essa dor que você está tentando resolver, né? A outra questão é, obviamente, o timing, né? Eu acho que a segunda variável muito importante para o sucesso de um empreendimento é o timing das coisas. E aí é muito importante você estar muito claro quais são os grandes trends que estão acontecendo atualmente. Então, quando eu comecei lá com a Ordic, tinha algumas coisas que eram muito novas, assim, fazia 6 meses que tinha sido lançada a AWS. Era impossível você, uma startup, fazer alguma coisa em machine learning, information retrieval, sem um cloud computing, entendeu? Então, veja,
só era viabilizado um cloud com algum tipo de software para information retrieval com machine learning se existisse cloud computing. E cloud computing estava nascendo. Então era óbvio que tinha pouquíssimas empresas usando cloud, e logo a minha competitividade, eu comecei a ter gente competindo comigo no terceiro ano, pra você ter uma ideia, assim. Então eu acho que entender essas tendências, junto com tutorialização, são duas variáveis que podem ser absolutamente críticas para o teu sucesso, né? Eu vou complementar aqui então, Júlia, pode ser? Claro. É assim, eu acho que para as startups darem certo, assim, de ir de uma ideia incipiente até um produto que vai ter escala e vai ter impacto no mercado, assim, é uma jornada, né? Então, acho que, assim, eu vejo as startups terem mais sucesso quando elas são mais ágeis e elas trabalham em ciclos de inovação mais ágeis. Então, assim, independente da ideia, eu acho que é bem relevante você pensar como botar um MVP o mais rápido possível, como receber dados, interagir desses dados, derivar insights e ir iterando sobre o produto. Então, acho que a gente falou bastante sobre dados, né? Mas, assim, tem um arcabouço de tentar derivar insights a partir dos dados, principalmente insights sobre o negócio e sobre como esses insights podem te retroalimentar ali no design do seu produto. Acho que é bem relevante. Então, acho que essa é uma coisa que eu vejo muitas pessoas não pensarem nisso quando estão pensando na ideia da startup, né? Vou fazer uma startup, vou botar essa ideia no ar, mas, assim, pensar assim, talvez essa não seja a ideia. Então, como é que eu vou conseguir organizar a empresa para ler, para ler os dados, aprender? E a gente fala muito de growth mindset, mas não só das pessoas, mas da empresa também, né? Então, assim, o principal para mim é você ter feedbacks constantes, iterativos e poder melhorar o produto num ciclo de engenharia e desenvolvimento de produto bem ágil. Muito bom. Bom, agora a nossa brincadeira final aqui que a gente faz com todo mundo. Já que a gente está falando aqui no podcast de AI e tudo, eu vou gastar os últimos minutinhos aqui para isso. A gente coloca sempre um convidado especial. O Cadu fala que é ela, eu falo que é ele, tá? A gente tem essa divergência sobre o gênero. É, Mas perguntando aqui para o nosso assistente de AI, eu perguntei para ele como que ele acha que a AI vai revolucionar o mercado de serviços financeiros, pagamentos, banking e crédito no Brasil. E ele me deu o seguinte, aí eu queria ver se vocês concordam, ou se está alucinando aqui. É, Personalização de serviços. Então, olha aí, João, já falamos disso, e o Marcos também. Automação e eficiência operacional, check também, falamos sobre isso. Detecção e prevenção de fraude, não falamos de detecção e prevenção de fraude aqui, mas acho que tá dentro. Crédito inclusivo, interessante, esse mais difícil. Pagamentos instantâneos e seguros, também no roadmap aí, né, João, de produto. Conformidade e regulação, assessoria financeira inteligente, blockchain e AI. O que vocês acham? Foi super bem respondido. Gabaritou? Gabaritou. Eu tiraria o blockchain e adicionaria uma outra coisa. Mas Posso adicionar? blockchain, né, e Marcos, na perspectiva, por exemplo, da registradora, seria legal e ajudaria a reduzir o custo de crédito, entendeu? Na parte de registro, acho que dá para usar, tem seu lugar, entendeu? Não como moeda, não estou falando nesse sentido, mas mais no sentido de registro. Muito bom. Não, brincadeira. O blockchain é brincadeira, mas eu adicionaria um outro negócio. Assim, com AI, assim, generativa, eu acho que a gente consegue gerar conteúdo mais rápido, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que, principalmente quando a gente está falando do contexto do Brasil, que eu acho que é bem relevante para meios de pagamento, é a gente aumentar o conhecimento da população sobre serviços financeiros e até sobre produtos digitais de uma maneira geral, né? Assim, eu ainda fazendo rota em alguns lugares, eu ainda vejo que as pessoas têm muita dificuldade de usar o aplicativo, de como saber como se proteger, criando senha, e o nível de educação digital sobre produtos digitais no Brasil é muito baixo ainda. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é bem relevante que a AI pode ajudar é a gente criar conteúdos ou micro conteúdos que vão educando a população, porque com a população mais consciente e mais esperta sobre o que ela pode fazer, se ela quer receber crédito, o que é uma taxa de juros, se ela quer fazer Pix, como é que ela pode se
proteger de Pix, que é uma fraude, etc. As pessoas vão usar produtos de maneiras mais efetivas e vão conseguir gerir o serviço delas melhor também. Então, acho que essa é uma área bem relevante também. Concordo 100%. Educação financeira. Essa altura do campeonato, né? Eu disse que o Marcos fechou com chave de ouro aqui. Fechou com chave de ouro. Marcos, João, assim, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível. Eu sei que o tempo de vocês ele é contado e corrido, então agradeço imensamente estar aqui com a gente. Vai ajudar demais. Acho que esse podcast, pegando o gancho da educação financeira, tem a ver também com transmissão de conhecimento. Então, ter vocês dois, com tudo que vocês viveram, onde vocês estão hoje, compartilhando com um monte de gente que está escutando a gente, é muito legal. Então, obrigada mesmo. E quer falar alguma coisa aí, Cadu? E a gente se vê aqui, né? Em 7, 8 e 9, aqui no isso. para a gente estar discutindo presencialmente também. Gente, brigadíssima. Nos vemos Valeu. aqui, então. Valeu demais. Valeu, gente. pessoal. Obrigado, pessoal. Abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.